Olá, bem-vindos a todos. Tema de hoje, ansiedade. Vamos começar falando sobre esse tema que hoje está na boca de todo mundo. Como nos anos 90, nos anos 2000, muita gente falava do que? Era o famoso estresse, né? Quando entrou nos anos 90, nos anos 2000, o que se falava era estresse. O pessoal pegava atestado, o pessoal faltava no trabalho, o pessoal realmente adoecia e a palavra que estava na boca do profissional de saúde, na boca do médico, na boca do paciente é estresse. E dos anos 2010 em diante, já fazem 10, 15 anos, depois que a internet começou a ficar muito forte e a nossa vida virtual começou a ir para essa área virtual mesmo, porque hoje nós temos duas vidas, né? Você tem a sua vida real, na sua profissão, na sua casa, com esposo, com esposa, com filhos, e você tem a sua vida virtual. A maioria hoje tem a sua vida virtual, seja no Facebook, seja no Instagram, seja um canal no YouTube, você tem no WhatsApp lá, você está o tempo todo, às vezes meia-noite, você está lá naquele processo de um chefe, você está respondendo coisas. Então, antigamente, até os anos 90, você trabalhava 8, 10 horas por dia. Quantas horas hoje você trabalha? Muito mais do que 14, 15, 16 horas, porque você tem a vida virtual. Então, às vezes, sonhando vem aquele trabalho. Às vezes, meia-noite, você tem que responder um colega de profissão, você tem que responder um superior, você tem que responder alguém e você está trabalhando ali o tempo todo. Essa é a vida virtual. Então hoje nós temos as duas vidas, a nossa vida profissional, real, a nossa vida familiar, a nossa vida virtual. Então até os anos 90, os anos 2000, o que se estava na boca dos profissionais de saúde era uma doença que advinha do estresse. E até hoje se fala um pouco do estresse, mas hoje mudou a linguagem. Hoje se fala de ansiedade. E a Organização Mundial de Saúde declarou alguns anos atrás, que o brasileiro, 9, quase 10% da população brasileira sofre de algum grau de ansiedade. Olha só, 10% da população brasileira declarado sofre, e eu acho que esse índice é muito maior. Porque se você fizer uma pesquisa dentro da sua família, dentro do seu trabalho, você vai ver que é muito maior do que 10%. As pessoas que têm ansiedade, seja um grau pequeno, seja um grau acentuado, que a gente vai falar sobre isso hoje, na minha visão é bem mais do que 10%. Pelo menos eu vejo isso no meu local de trabalho, pelo menos eu vejo isso com os pacientes onde eu atendo. Então, você vê, há 10 anos atrás, eu atendia um paciente com um grau de ansiedade que vinha para ser atendido de ansiedade, uma vez por mês eu atendia. Hoje é todo dia tem pelo menos 1 a 2 pacientes que vêm ser atendido e o que ele quer resolver antes do que tudo é a ansiedade. Ele está com a dor do ciático, não está gritando de dor, não consegue andar, a mulher tem um problema no ovário grave, o homem tem um processo de enxaqueca, tem um processo de insônia, mas a ansiedade é onde está pegando. A ansiedade é o foco onde a pessoa quer tratar. Então a gente tem uma relevância muito grande hoje mesmo, né? Independente de quem foi a pesquisa ou não, mas olha só os dados. Se a gente colocar a Organização Mundial de Saúde, colocar o que está na mídia, entre 10 e 45 quase por cento da população sofre com crises de ansiedade. Gustavo, o que a ansiedade causa? Então, para quem não entende muito do conceito da ansiedade, a ansiedade tem algumas características, entre ela o tremor das mãos, entre ela as mãos frias, suor frio nas mãos, dormência às vezes nos dedos, gaguejar, travar, não conseguir falar, sintomas de palpitação. O que é palpitação? É sentir o coração bater. Você não pode sentir nenhum órgão do seu corpo, sabia? Toda vez que você sente um órgão do seu corpo, significa que tem algum problema com esse órgão. Você não sente o teu olho, sente? Não. Você vive e quase nem sabe que tem olho.
Mas a hora que acontece alguma coisa no olho, começa a formigar, arder, e você começa a ter sintoma, significa que tem algum distúrbio ali no olho. Então você só pode sentir um órgão quando você tem um desequilíbrio nele. Então se você sente que o coração está batendo forte no peito, isso aí é palpitação, que é diferente de taquicardia. A taquicardia é o coração acelerado. Tem gente que tem palpitação, sente o coração bater forte e incomoda, mas não tem taquicardia. Tem gente que tem taquicardia, mas não tem palpitação. Tem gente que tem as duas coisas. As duas são manifestações da ansiedade. A taquicardia, a palpitação, a falta de ar, respiração curta, ofegante, falta de ar, pressão no peito. Aí os sintomas emocionais, angústia, sensação de angústia, sensação forte de insegurança, tudo isso são características da ansiedade, em menor grau ou maior grau. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que a ansiedade é um fator fisiológico. A princípio, ele não é doença. Ansiedade é um sintoma. Ansiedade são características fisiológicas que os animais têm e o ser humano tem em algumas situações. Se você ameaçar um gato de rua, um cachorro de rua, naquele momento que ele está se sentindo ameaçado, ele fica ansioso. Sabe o que vai acontecer? Começa a aumentar a frequência cardíaca, porque ele tem que fugir. Sempre o negócio é fuga do local de perigo. Então, comece a pensar. Uma das características grandes da ansiedade é um perigo iminente. O fundo, a causa inicial, sempre tem um perigo iminente que a pessoa vivenciou. O animal também pode vivenciar um perigo iminente. E o animal também pode ficar ansioso. A ansiedade é um mecanismo de defesa. Igual suar é um mecanismo de defesa. Tá? Igual as funções fisiológicas, urinar, as fezes, tudo isso é fisiológico, é normal do corpo. Você não pode falar que você está suando, você está doente. Não. Agora, os excessos, né? Aí são desequilíbrios mesmo, que tem que ser olhados e tratados. Então tem ansiedade que não tem problema nenhum. Ela não tem que ser tratada do ponto de vista médico, porque ela é um mecanismo de defesa. Vou dar um exemplo meu. Eu sou professor desde que eu me formei, então são 19 anos dando aula. 19 anos dando aula. Mas há 2 finais de semana atrás, eu fui dar uma aula que fazia 5 anos que eu não dava uma aula de acupuntura. Presencial. E eu fui dar a minha primeira aula de acupuntura presencial depois de 5 anos. Eu tive sintomas de ansiedade? Lógico que tive, porque é o normal do corpo. Então, fiquei um pouquinho com a mão fria, fiquei um pouquinho com tremor leve, mas isso não deixou de eu falar o que eu precisava falar, pensar o que eu precisava pensar. Eu não perdi meu sono na noite anterior, nada disso. Então isso já difere a ansiedade que precisa ser tratada e a ansiedade que não precisa ser tratada. A ansiedade que não precisa ser tratada é essa pequena ansiedade diante de eventos novos. Você entendeu? Você vai conhecer um superior novo no seu trabalho, é normal você ficar ansioso, com a mão gelada, com um pouquinho de palpitação. Mas isso não pode impedir você de ter insônia, isso não pode te impedir de falar, isso não pode impedir de você ter apetite. Entendeu? Porque se você tiver insônia, se você tiver falta de apetite, se você tiver travamento para falar, aí já precisa ser olhado para ser tratado. Você entendeu? E mesmo assim, na minha visão, ainda não é doença. Não é doença. É um mecanismo de defesa. Então aquela pequena ansiedade sempre vai existir e ela é benéfica, porque o teu corpo está lhe protegendo. Ele está diante de talvez um perigo. Então se você quiser anotar aí,
Um dos maiores conflitos que gera ansiedade são perigos, medos, perigos iminentes, inesperados, que você vivenciou no passado. São perigos. E a gente vai ver em detalhes quais são esses perigos aí. Mas o grande pano de fundo que gera ansiedade no ser humano, no animal, é um perigo iminente. Um perigo de algo novo. Tá? Um perigo de algo novo. Porque se você tem um cachorro, você há de convir que se ele te conhece há muitos anos, qualquer situação que você fizer com ele, para ele não é perigosa, porque ele te conhece. Agora, se chegar um estranho e fazer um movimento, ou xingar em voz alta, etc., para ele já é um desconhecido, é algo perigoso, um barulho que ele nunca ouviu, etc, etc, etc. Então, agora nós estamos diferenciando muito a ansiedade que é normal, fisiológica, que ela não deve ser combatida nem tratada, que não tem o que fazer, que é essa pequena ansiedade que não gera insônia, que é essa pequena ansiedade que não gera falta de apetite, que é essa ansiedade que não gera problemas para falar o que você precisa falar, agir o que você precisa agir, isso não vai gerar problema nenhum. Agora, se você tem algum grau onde os sintomas da ansiedade vão gerar dificuldades sociais, aí você precisa ser olhado, tratado com um profissional, porque muitas vezes você não vai conseguir resolver sozinho, você precisa de um profissional. E aí vem o segundo problema, porque a ansiedade, para ela ser tratada, ela tem que ser tratada o emocional, que é a origem do processo. Então você nunca vai curar uma ansiedade, você nunca vai melhorar gigantescamente uma ansiedade com química. Se eu estou ansioso diante de uma aula, eu posso ir lá, dar um gole num cálice de vinho, posso beber uma cerveja, que vai me dopar o meu cérebro, eu chego mais tranquilo. Só que eu tenho consequências, eu tenho efeitos colaterais. O medicamento é a mesma coisa. Então, se você usa um remédio que vai remediar o processo, o remédio é benéfico? Lógico que é. Tem momentos que não tem o que fazer. Você tem um processo de ansiedade tão gigantesco, você não está conseguindo trabalhar, você não está conseguindo conviver em sociedade, que não tem outro jeito a não ser naquele momento, por um curto prazo, você usar algum remédio, alguma droga, para poder te manter um pouquinho mais estável. Mas o médico inteligente, o psiquiatra, enfim, ele vai te falar, olha, você tem crises de ansiedade, tua ansiedade é muito intensa, nós vamos te medicar aqui, mas junto com isso você precisa procurar uma terapia, ou seja, com um psicólogo, ou com um psicanalista, ou com um terapeuta, mas você precisa fazer algo no sentido emocional para tratar a raiz do problema. Porque é a raiz do problema ali, que é onde a gente vai identificar, e é hoje que a gente vai falar isso. O estresse pós-traumático tem como origem a ansiedade, para as pessoas entenderem o que é estresse pós-traumático. Imagine que você foi assaltado, bruscamente. Você nunca foi assaltado na vida. E de repente, numa sexta-feira, está lá com a sua mãe, na casa da sua mãe, e entra dois homens fortemente armados e gritam com vocês, talvez dê uma coronhada na sua mãe, etc. Roubam vocês, todo aquele desespero, correria, e eles saem e fogem. E depois daquilo, sua mãe não deu um problema nenhum, mas você que passou por isso, você desenvolver uma insônia, você acorda assustado à noite, você a qualquer movimento mais brusco de pessoas atrás ou do seu lado, você se assusta. Todos esses sintomas estão relacionados a um estresse pós-trauma. É um estresse pós-trauma que ficou, não foi resolvido pelo cérebro. Isso é muito parecido com a ansiedade, tá? É um perigo, lembra que eu falei? O pano de fundo da ansiedade está relacionado a um perigo iminente. E no estresse pós-traumático você sempre vivencia, no anterior, no estresse lá, um perigo iminente. Então eles estão relacionados. É muito difícil dizer
o que é ansiedade, o que é estresse pós-traumático. O importante é saber o sintoma e a raiz dele, a causa. Se é ansiedade, se é pós-traumático, se é síndrome de não sei o quê. Pouco importa o nome, o diagnóstico não é muito importante. O mais importante é saber o que causou. Como nesse caso foi o assalto, tá aí, você tem que tratar isso. Tem que levar para o seu psicólogo, para o seu terapeuta, tratar esse evento aí. E talvez outros que estejam lá para trás, que você nem lembra, que esses que são os importantes. Aquilo que foi lá para trás, que está lá no início da sua vida até os 10 anos de idade. Então a primeira dica, quem tem ansiedade e fala que é ansioso, você não é ansioso nem ansiosa, tá? Eu posso provar isso para você. Significa ser 24 horas por dia. Não existe ninguém que é ansioso ou ansiosa 24 horas por dia. Isso não existe. O cérebro não aguentaria tanto estresse. Por exemplo, você vai tomar banho todo dia à noite. Você tem ansiedade quando está tomando banho? Não. Tá? Você tem ansiedade quando está dormindo? Não. Você tem ansiedade quando você está almoçando ou tomando café da manhã? Provavelmente não. Então, são apenas momentos que você tem essas crises de ansiedade. Não é o dia todo. Muitas vezes você tem tanta crise que parece que é o dia todo, mas não é. Se você colocar ali para ver, você vai ver que tem momentos que o seu sistema nervoso acalmou. Então, você está ansioso ou ansiosa, talvez em muitos momentos. E tem que identificar o que causou. Então, nós vamos falar sobre isso agora, certo? Vamos falar sobre isso. Então, a causa mais comum, agora, abram os ouvidos, que eu vou falar sobre qual a causa mais comum da ansiedade. Tem duas grandes causas. A primeira grande causa que gera ansiedade nos pacientes são conflitos lá da infância, onde teve um perigo com medo de errar. Então anote isso aí. A grande causa que eu encontro nos meus pacientes, e eu estudei isso através da nova medicina germânica, através de estudos transgeracionais familiares, através da neurociência, é um perigo onde teve medo de errar. Quando você vivencia um perigo que teve medo de errar, onde você errou e teve punição, castigo, ameaça, e você se sentiu culpado ou culpada, e você vivenciou isso várias vezes, com a mãe, com o professor, com a professora, com uma tia, com uma avó, depois no trabalho com uma chefe, um superior, uma superiora. Chega um momento que o cérebro vai fazer um mecanismo de defesa. Um mecanismo de defesa. Qual é esse mecanismo de defesa? Toda vez que me pedirem para fazer aquilo especificamente, eu vou tentar imaginar lá no futuro para eu fazer o mais perfeito possível e não errar. Porque se eu errar, vou ter punição, castigo, ameaça. E aí eu vou ter problema. Então a pessoa ansiosa, ela não consegue deixar para depois. A pessoa ansiosa, ela sempre está preocupada com o futuro. Ela não consegue deixar para depois. Uma coisa é preocupação, outra coisa é ansiedade. Qual a diferença? Eu tenho uma conta para pagar na sexta-feira. Eu estou trabalhando aqui e de repente vem na minha mente, eu tenho uma conta de luz para pagar. Tenho uma conta de luz para pagar. E só vem a conta de luz para pagar. Isso se chama preocupação, é ocupar a mente antes da hora. Agora, se vier na minha cabeça, eu tenho uma conta de luz para pagar, e eu tentar resolver na minha cabeça aquilo que ainda nem chegou, e eu ficar pensando durante o meu trabalho, que hora que eu acordo na sexta-feira, que hora que eu saio de casa, onde eu vou pagar a conta, será que eu pago por aplicativo, será que eu vou no meu banco, como que eu faço para pagar essa conta?
Se eu tentar resolver na minha cabeça o mais perfeito possível, isso aí é ansiedade. Aí nós estamos diante, não é uma simples preocupação. Aí nós já estamos na ansiedade por si só. E por que ela é causada, Gustavo? Por conflitos onde você errou, foi punido. Errou, teve castigo. Errou, teve ameaça, punição. Então você imagina uma mãe que pega uma filhinha com 5, 6 aninhos e fala assim, ó, agora você vai ajudar a mamãe a esticar as roupas no varal. Ah, tá bom. Aí ela fala assim, ó, você estica as roupas bonitinho e certinho assim. Quando eu voltar, se as roupas não tiver assim, ameaça, punição, castigo. Aí a menina não faz. Aí tem ameaça, punição, castigo. Aí a menina se sente culpada. Aí daqui a pouco, ó, vamos lavar a louça com a mamãe. Aí ela não faz do jeito que a mãe pediu, tem punição, ameaça, castigo. E aí daí isso é trocado para a professora. Aí a professora fala, enquanto você não pintar bonitinho o desenho, punição, ameaça, castigo. Tua mãe não vai vir te buscar, sei lá o quê. E aí isso vai se repetindo, repetindo, repetindo. Por isso que você vê de 9 a 15 vezes mais mulheres ansiosas do que homens ansiosos. Não é verdade? A pessoa que você conhece provavelmente é uma mulher que é ansiosa. É difícil você ver um homem ansioso. Até tem, mas é mais difícil. Porque geralmente é um conflito mãe para filha. Geralmente, não sempre. Geralmente conflito mãe para filha. Mas se veio um primogênito menino, às vezes esse primogênito homem é ansioso. Porque estava ali o primogênito e a mãe. Primogênito e a mãe. Então, muitas vezes, estou falando que é sempre, estou falando que muitas vezes o conflito vem já lá com a mãe. De castigo, ameaça, punição, se sentir culpado, culpada por errar. Então, o medo de errar, ter que fazer perfeito a primeira vez, que torna, é o que eu mais encontro, onde torna o indivíduo, homem ou mulher, ansioso ou ansiosa. É o medo de errar com sentimento de culpa, punição, ameaça, castigo. E aí, Gustavo, o que eu faço diante desse cenário? Diante desse cenário, você tem que tratar. Porque você tem que saber quando foram os conflitos, que idade, com quem foram. E às vezes foi isso. Mas às vezes pode ser outra coisa. Aí nós vamos falar da segunda causa. A segunda grande causa que eu encontro nos pacientes, que está relacionado à parte de ansiedade, é um perigo onde eu me sinto perdido. Eu me senti perdido, sem saída. Me senti perdido, sem saída. E agora para onde eu vou? Pode também tornar o indivíduo a ter crises de ansiedade. Então vou repetir. Um perigo que o indivíduo sofra várias vezes durante a vida. Principalmente lá na primeira infância até aos 7 anos de idade. Onde ele se sente perdido, sem saída, e agora para onde vou? Ou seja, dúvidas. E agora o que eu faço? Será que eu tomei o caminho errado? Me sinto perdido. Esse impacto vai lá nas adrenais, na glândula que antigamente chamava suprarrenal, hoje chama adrenal, que é uma glândulazinha que fica em cima dos rins. Você tem um no rim direito, você tem um no rim esquerdo. Chama glândulas adrenais. É as glândulas adrenais que liberam cortisol, que liberam adrenalina, noradrenalina, etc, etc. E esses hormônios você precisa para estar vivo. Tem gente que pensa que o cortisol é maléfico. Não tem nada a ver com isso. Tem gente que pensa que o colesterol é maligno. Não, o próprio corpo produz colesterol. O próprio corpo produz cortisol. Como é que ia ser maligno algo assim? Não. Agora, se você externamente está vivenciando perigos, onde você se sente perdido, onde você se sente sem saída, será que eu fiz a escolha errada? E você fica repetindo isso, aí você dá impacto sobre o cortisol
e você se torna um indivíduo ansioso, ansiosa, e aí você vai ter taquicardia, você vai ter tremores, que são os sintomas da adrenalina, que são os sintomas do cortisol, que você não dorme à noite, o cortisol faz você ficar em vigília. Por isso que o pico de cortisol é quando você acorda, 5 horas da manhã, 6, 7 horas da manhã, é o pico do cortisol. Ele é necessário, o cortisol, para você ficar em alerta, para você ficar vivo. Se você tirar o cortisol todo do seu organismo e as glândulas adrenais, em 72 horas você morre. Você precisa do cortisol, tá? Então, a gente precisa ir em equilíbrio. Mas se você vivenciou esses conflitos, novamente, Gustavo, como é que trata isso? Você tem que tratar a raiz, que é ou aquele primeiro perigo que eu falei, que é culpa, medo de errar. Culpa e medo de errar gera ansiedade. Se sentir perdido sem saída, gera ansiedade. Então tem esses dois grandes fatores que vão gerar ansiedade. E isso sempre começa até os 7 primeiros anos de idade. Então, e normalmente, o que eu mais encontro é na escola. É na escola. Mas como eu falei, tem exemplos com a mãe. Ou pode ser com uma tia, com uma avó. Pode ser com o pai também. Mas que está relacionado aos conflitos de medo de errar. Os conflitos relacionados a culpa, punição, castigo, ameaça. E fiquei sem saída. E agora para onde vou? Me sinto perdido. Esses dois grandes conflitos aí vai fazer isso do mecanismo de defesa, que é a ansiedade, é um mecanismo de defesa, tá? Teu corpo está te defendendo. Não tem nada de errado no seu corpo. Pode ficar tranquilo. Não tem nada de errado no seu... O seu corpo é perfeito. O seu cérebro só está te protegendo. Só que não precisa mais dessa proteção, que lá no passado foi perigoso, hoje não é mais. Lá no passado, quando você era criança, a tua percepção que aquilo era perigoso, mas hoje não é mais. Então você diagnosticar, geralmente é um ou outro. Pode ser os dois, Gustavo? Pode, você pode ter conflito nas duas vertentes que eu falei. Mas geralmente é uma ou mais outra. E aí, Gustavo? E aí que tem que tratar. Eu sei que isso é de praxe falar, mas tem que tratar. Você tem que pegar um profissional que saiba com alguma técnica, seja hipnose, seja regressão, seja microfisioterapia, seja quem trabalha com nova medicina germânica, seja quem trabalha com técnicas de memória celular, a minha técnica mesmo, a própria terapia sintrópica, que volta lá para saber quando foi, com quem foi e poder resolver. A mágica está na habilidade do terapeuta em pegar algo que foi negativo no passado e converter ele em positivo. Tá? A mágica está aí, na habilidade do terapeuta, em pegar aquilo que você vivenciou, que foi negativo, e transformar ele ou em neutro ou até em positivo. E agora eu vou ensinar para vocês um método que você pode aplicar hoje à noite, tá? E o método é o seguinte, abra os ouvidos agora. A dica é o seguinte, você vai fazer uma pergunta inteligente, se chama método socrático. O que é método socrático? Sócrates, o filósofo lá, ele incomodava no comércio porque ele fazia muitas perguntas. E tem um ditado que diz que quem pergunta incomoda. Toda vez que você faz uma pergunta objetiva e inteligente para o cérebro vai tender a responder. Então é através de uma pergunta certa, é através de uma pergunta objetiva, que você vai conseguir as respostas para poder resolver os problemas seus. A melhor maneira de fazer essa pergunta é antes de dormir. Nos momentos finais, antes de dormir. Não é, faz a pergunta, vê um capítulo da tua série favorita e vai dormir. Não valeu. O que vai ficar remoendo no teu cérebro a noite inteira é a última coisa que você viu, que no caso foi a série. Então a última coisa que você vai fazer durante pelo menos 7 dias seguidos, então o método é esse, 7 dias seguidos, você vai fazer uma pergunta para o seu cérebro antes de dormir.
E a pergunta é essa. Abra os ouvidos. A pergunta é: por que eu tenho medo de errar? Da onde veio esse medo de errar? Por que eu ainda tenho medo de errar? Algo assim. Você faz com as suas próprias palavras. Por que eu ainda tenho medo de errar? Você faz essa pergunta e deixa o cérebro trabalhar. Não responda. Não tente responder. Tá? A outra pergunta que você pode fazer. A primeira é: por que eu ainda tenho medo de errar? A segunda pergunta: se eu errar, o que de pior pode acontecer? Olha que interessante. Isso são perguntas altamente estimulativas que vai desbloquear o teu cérebro. Então a primeira pergunta é: o que ou por que eu ainda tenho medo de errar? A segunda: se eu errar, o que de pior pode acontecer com isso? São duas perguntas altamente estimulativas e você faz durante 7 dias seguidos. Só pergunte e vai dormir. Não tente responder. Não tente responder. E às vezes, sonhando à noite, às vezes tomando o café da manhã, às vezes indo para o trabalho, almoçando, vai vir alguma resposta. E acredite nesse algo que virá para você. Vai vir uma voz, vai vir um pensamento, vai vir uma frase. E essa frase você tem que acreditar nela. Porque isso vai fazer parte do desbloqueio que você precisa. Anote o seu sonho. O que você sonhou? Qual é a história, o contexto que você sonhou naquela noite? E toda noite, durante 7 dias seguidos, talvez você precise de mais tempo, pode fazer 15 dias, pode fazer 30 dias seguidos, tá? Não existe limite. Mas no mínimo, você tem que fazer 7 dias seguidos as duas perguntas. Por que eu ainda tenho medo de errar? Se eu errar, o que de pior pode acontecer? Pronto, e vai dormir. Qual o perigo? Coloca a palavra perigo também. Qual o perigo se eu errar? Por que eu ainda tenho medo de errar? Qual o perigo de errar? Se eu errar, o que de pior pode acontecer de perigoso? Vai dormir. Dorme. E deixa vir a resposta. Então, esse é um jeito muito efetivo de você ir desbloqueando a nível inconsciente, que o cérebro vai tentar buscar a nível inconsciente, o que está lá profundo, que às vezes você só conseguiria através de uma terapia profunda, uma terapia do inconsciente, certo? Gustavo, e aí não sentir melhora, ok? Então agora você tem que buscar a ajuda de um profissional, tá? Na verdade, eu não estou ensinando um método mágico que vai te curar a ansiedade, lógico que não. Eu estou te dando ferramentas que eu uso em técnicas mais profundas, que eu uso com o paciente. Tá? Isso é um pedacinho de toda a técnica. Eu não posso ensinar tudo, que seria um curso. Se estiver interessado pelo curso, tem o meu curso de terapia sintrópica, que vai sair provavelmente no final do ano que vem. Você fique ligado no meu Instagram, que é o curso de terapia sintrópica, onde eu ensino para o profissional que quer aprender a tratar doença crônica, seja enxaqueca, seja um problema gástrico, seja ansiedade, seja depressão, como que trata profundamente. Aqui é uma live, então eu estou falando um fragmento do que existe. Existem outras coisas que também causam ansiedade? Existe. Eu estou falando das duas maiores. Essas duas maiores, na minha visão, abrangem 80% das causas de ansiedade. 80% das causas de ansiedade está relacionado a esses dois grandes fatores que eu falei para vocês aqui. E eu dei uma ferramenta gratuita para você testar e comprovar na prática, você fazer já hoje à noite essa técnica dessas duas perguntas durante 7 dias seguidos. Teste, coloque em prática, veja como você vai se sentindo durante essa próxima semana, o nível, coloque uma graduação numérica de 0 a 10. Qual é a média da minha ansiedade esse mês? De 0 a 10. 0, não sinto nada. 10, a pior crise de ansiedade que eu já tive na vida. Qual é a média? Comece a colocar isso num papel. Qual é a média hoje? Quais foram os gatilhos?
Eu faço o paciente anotar, e você pode anotar isso aí também. Comece a anotar quais são os gatilhos que geram a tua ansiedade. O que aconteceu minutos antes? O que aconteceu uma meia hora antes? O que aconteceu uma hora antes que agora você está tendo tremores, palpitação, falta de ar, insônia? O que aconteceu? Será que foi no trabalho? Com quem? Que assunto? O que específico? E anote. Você vai começar a verificar um padrão que se repete. E isso é importantíssimo para o seu tratamento. Que é através desse padrão que está se repetindo que você vai achar a cura dessa sua ansiedade. Beleza? Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.